3, 2, 1, vai! Olá, muito boa noite. Estamos no ar para mais uma edição do Cidade em Debate aqui pela nossa TV Mon HD canal 6, que transmite também pela Smart TV Samsung, LG, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje nós vamos estar tratando mais uma vez de vários assuntos aqui da nossa cidade. Quem participar do programa de hoje estará concorrendo a uma ida para 2 pessoas lá no Café Coronel da Família Ketterman. Café com a qualidade da Serra Gaúcha é aqui no Ketterman. Nossa enquete de hoje é o seguinte: mais uma vez a gente pôde perceber o grande número de produtos de algumas lojas nas calçadas. Isso impede muitas vezes que os transeuntes tenham mais facilidade de passar, né? E a questão do código de postura, como é que está esse assunto, né? Você entra lá no Facebook e dá a sua opinião. O programa de hoje está recebendo aqui o Vladimir Ramos Gonzaga, que é secretário municipal de Desenvolvimento Rural. Valeu, Vladimir, pela presença. Boa noite aos nossos telespectadores, né, internautas, ouvintes, e aos nossos debatedores da mesa, Adriano, Schmidt, Juan. Muito obrigado. Juan Rocha, coordenador do Montenegro Já. Mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Adriano, Schmidt, o Vladimir, quem está em casa nos assistindo também, uma boa noite. Obrigado. José Alfredo Schmitz, nosso radialista montenegrino. Tudo bem, José Alfredo? Obrigado pela presença mais uma vez, José Alfredo. Boa noite a todos. Eu não vou dar um nome aqui, então não ficar muito repetido, né? Claro. Agora eu queria ver o Wildo um dia aqui no programa, né? Wildo, O que tu achou nas apresentações dele? Assim? Com um café dele, né? Ele me café, pediu para vir. Vamos convidar ele para vir trazer aqui, daí nós vamos ter alguma coisa na saída do Isso, programa. na saída. Né? Pelo menos Mas, isso. brincadeira à parte, né? É importante ressaltar no trabalho da família Ketterman também, né? Então o Wildo a gente conhece há muito tempo, desde o ping-pong, né? A presidência da comunidade de Campo do Meio, enfim, né? São longos anos de trabalhos voltados para a comunidade. E eu queria mandar um abraço a todos e agradecer o convite de poder participar e estar com vocês aqui. Tu sabe que o Wildo Ketterman, ele capitania uma equipe de ping-pong. Agora eles conseguiram um lugar para jogar e para treinar lá na Associação Atlética Banco do Brasil, ABB. Todas as terças à noite eles vão para lá. Né? Sim, eu lembro quando eles jogavam em Campo do Meio, era o Wildo, o Joãozinho da Pomal. Sim. Tinha o Sérgio Dutra, tinha uma galera, eu, de vez em quando eu participava. Não vai dizer que tu transmitiu o jogo de ping-pong. Não, ainda não. Mas o Cabeto, eu lembro o Cabeto, das velhas. Carlos Alberto Quetes. Carlos Alberto Quetes. Então o pessoal, isso é da velha guarda, né? Tem bastante história para se falar no esporte. Como está o tempo, Cabelo? Sujeito a chuva, se provar. O ping-pong era Isso é clássica, né? Tinha nas empresas, tinha uma mesa de ping-pong no refeitório. Inclusive tem um atleta montenegrino, né? Que disputa o Mundial aí. E que aproveita do Júlio Crantes ali, com a turma ali. Exatamente, e inclusive disputou no México, né? Disputou em vários países aí o ping-pong mundial. Olha aí, e que está sendo aproveitado na lei de incentivo ao esporte do município, como um atleta que o município então faz o custeio para que ele possa as despesas e tal. Esse custeio ele vai até onde e começa com o que? Eu não sei te especificar, mas eu sei se o atleta tem uma participação no estado, no nacional, ele ganha as passagens, né? Ele ganha uma... Mas incentivo, tem um detalhe, tem que ser uma competição oficial, né? Uma federação. Não pode ser um torneiozinho. É alguma coisa oficial, né? Oficial, exatamente. Foi uma grande conquista, né? Para atletas e para a área cultural também. Sim. CTGs, essa lei. Sim, né? eu lembro quando vereador, em 2010, nós criamos o prêmio da Mostratec. Que bacana do São João, né? Onde a Câmara de Vereadores então custeava os melhores alunos aqui do São João. Que maravilha! Para participar da Mostratec da Fundação Liberato. Então, não sei se continua hoje, não? Sim, naquele tempo, muito forte. Eu sei, mas eu não sei se continua o programa que a gente entendi, tá. O Laureno Renner era o meu colega, vereador, junto, né? Eu era o presidente, nós criamos isso. Todos os anos os alunos tinham dificuldade para custeio, né? Taxa de inscrição, locomoção, então tinha as diárias, né? Um valor estipulado, né? Então a inscrição lá para participar da Mostratec, a Câmara de Vereadores financiava. Né? Criou um prêmio, né? O prêmio Mostratec. Que maravilha. Bom, a gente começa o programa de hoje, o Cidade Debate, falando sobre um assunto que repercutiu muito na semana passada aqui no nosso Legislativo,
que é o problema da área da saúde, né? O vereador Thales Ferreira, inclusive, gravou um vídeo dizendo que está lamentável o sistema de saúde, não o municipal, mas o estadual, né? Segundo ele, tem mais de 150 montenegrinos esperando por cirurgias. Inclusive, o Percival de Oliveira, o outro vereador, citou o nosso amigo Marcos Kerber, o famoso coveiro, né? Que o Vlad conhece ele do futebol também, né? O Marcos Kerber. Que ele está esperando há mais de 10 anos, né, por uma cirurgia, e ele anda mancando, né? E um sistema realmente lamentável, né? Que uma pessoa tem que esperar 10 anos e ainda não tenha uma perspectiva de ter a sua cirurgia marcada. Eu vou conversar com o Juan Rocha, essa reclamação aí dos vereadores em relação à saúde estadual, que impacta diretamente mais de 150 montenegrinos, Juan. Não há exclusividade desse rapaz aí, isso aí tem muita gente. Não, claro, o pessoal usou como exemplo, isso, né? Tem muita gente na fila aí esperando o exame e com uma cirurgia, né? E não consegue fazer. E não é só o sistema estadual, né, Adriano? O sistema nosso municipal também ele é falho. Primeiramente tem que ser encaminhado para assistência. Na assistência te trata com paracetamol e dipirona e te manda para o hospital. Virou um vai e vem entre o hospital e a ambulância, só a ambulância daqui para lá, e não se resolve nada. Então não é só a nível estadual, a nível municipal também está muito ruim, está muito precário, e quem vai na assistência, quem depende do serviço de saúde sabe muito bem disso. Não tá nada fácil, tá ruim, muito ruim mesmo. Vladimir Ramos Gonzaga concorda com a posição do nosso colega Juan? Óbvio que não, né? Mas não vamos entrar em polêmica claro. Aqui, né? Eu acho que o município faz mais do que deveria até, assim, legalmente, mas tem que fazer, né? Saúde não se brinca, saúde não se deixa para depois, e é uma vergonha. 10 anos eu acho que tem. Imagina esperar 10 anos para uma cirurgia. Assim, Não, quer dizer, tratamento, Então, assim, aí eu pergunto, há quanto tempo isso está assim? E se fosse um caso de vida ou morte, teria morrido, né? Exatamente. E não é só isso, como disse o Juan, não é só isso, né? Esse caso são vários, inúmeros casos, né? E eu recebo às vezes alguns casos de pessoas que estão desesperadas, já que já pediram, aí eu tento ajudar, tento, né, encaminhar para algum lugar, mas é complicado, porque quando chega no estado tu não tem gerência nenhuma, e lá, o que gerencia lá também, eles são insensíveis, quer dizer, eu não sei como é que pode gente que trabalha nesse setor não ter sensibilidade para essas coisas, né? Mas é uma vergonha, a gente vai bater aqui, a gente já fala isso aqui há quantos anos, né? Vamos continuar falando e não se tem solução, sabe? Eu sinceramente, eu não sei o que se pode fazer para resolver esse problema da saúde. E voltamos de novo aqui, né, que a gente já discutiu inúmeras vezes aqui. Nós temos um hospital aqui, um não, 2, né? Mas um é particular. Mas o outro também é particular. O outro também é particular, mas um ainda atende, né? Mais, assim, sim, claro. Mais atende público, SUS, teria que atender. Vladimir, esse hospital HM, ele perdeu o selo de filantropiia ou não? Acho que não, entendeu? Mas assim, nós estamos num hospital aqui que simplesmente não é visto, não é lembrado. Quando é lembrado é só pelo lado negativo. Aí se fala um monte de coisa, mas ninguém prova nada, ninguém sabe, busca nada, e continuamos discutindo e as pessoas sofrendo. Eu, sinceramente, eu teria soluções drásticas que eu não posso falar aqui, então perfeito. Vamos ficar, né, nisso. Legal. José Alfredo Schmidt, como é que tu vê esse atual momento da saúde? Olha, eu tenho conversado com muita gente e às vezes procurado por questões, né, de saúde, especialmente quando precisa de um hospital melhor a capacidade do que o HM, às vezes aquelas necessidades assim mais graves, né, de transferência, coisas assim. Mas eu tenho conversado muito e tenho ouvido muitos elogios por parte dos postos de saúde do município. A saúde familiar, o médico da família, esse programa que é desenvolvido e que é de responsabilidade do município, né? Eu até vou citar um nome, a semana passada, conversando, e o César Arendt, da whiskeria. Schmidt, nós temos um médico no nosso postinho, ele se trata aqui no Industrial. É maravilhoso, um atendimento, chega ali, é marcado, chega atendido, exames e tudo mais, né? Só que a saúde
A saúde ele é muito sensível, né? É um assunto muito sensível porque depende de cada um, o sentimento do momento que tu está doente, né? Tu entende diferente, podíamos tratar melhor e coisas assim, né? Mas o grande problema que nós temos hoje em Montenegro, a referência nossa é Canoas, né? E Canoas, todo mundo ouve como é que está a situação do hospital, né? O Hospital Nossa Senhora das Graças, o outro hospital está fechado, está reabrindo aos poucos. Tem o hospital da Ubra, que é utilizado, né? Mas a porta de entrada para um atendimento mais qualificado na necessidade de transferência é Canoas. Aí não tendo Canoas, daí vai para Esteio, vai para Sapiranga, acho que algum outro hospital que tem aí, né? E essa forma, né? Com relação ao Hospital Montenegro, hoje, e sempre a gente acompanha isso há muito tempo, eu trabalhei na Rádio América quase 40 anos, e foi 40 anos que se falava de problema de saúde, porque a saúde sempre foi problema, né? Até agora. E agora está mais grave a situação, porque há muita crise nos hospitais, e há também dentro dos hospitais, as pessoas, o que eu vou falar, mas é uma verdade, tem muita máfia, né? Hoje não falta dinheiro para a saúde, falta gestão, né? Tem que ter gestão, né, nessas áreas aí, porque dá para se aproveitar muita coisa. Hoje o dinheiro que existe para a saúde no Brasil é fantástico, em lugar nenhum no mundo não tem esse dinheiro, né? Só que o que não tem é gestão, e pode ver onde é que tem problema de hospitais. Agora eu vi a semana, passei a leilão a Santa Casa de Rio Grande. Ela foi referência, Montenegro levava pacientes para Rio Grande, né? Lembra? As ambulâncias aí aqui de Montenegro para levar para Santa Casa de Rio Grande. Então está com problema. Há problema de gestão, então tem equipes, vamos lá para o hospital, montam uma equipe de médicos especializados em hospitais, vem lá, dão um golpe na cidade e se mandem ao hospital que é filantrópico normalmente, né? É mantido por entidades e trazidos por anos, né? E daqui a pouco, sem o conhecimento, são ludibriados. Não é só aqui, estou falando não, geral. eu concordo contigo, Schmidt. E aí que eu acho que nós estamos... E o que foi vítima do Hospital Montenegro de várias equipes já. Eu acho que daí que nós estamos... A gente cada vez mais assina atestado de incompetência. Né? E o Schmidt tem razão, o dinheiro para a saúde não falta. Porque todas as emendas, todos os recursos que vêm, geralmente dizem assim, metade tem que ser para a saúde. Por exemplo, os vereadores têm emendas, mas a metade das emendas deles tem que ir para a saúde. Os deputados federais, estaduais têm recurso, mas prioridade é saúde. Então, quer dizer, dinheiro tem. Né? O município agora está fazendo um levantamento com hospitais e tal, vai licitar agora para pagar essas cirurgias eletivas, né? São muitas reprimidas que não são atendidas pela rede do Estado e que vai contratar com o recurso do município em outros hospitais, né? Para poder fazer esses trabalhos aí, para que a fila não anda. Né? Sim. E aí que eu te digo que nós somos o Brasil é um país incompetente, muito incompetente, porque tu imagina... Se fosse só incompetente, estava bom. A quantidade de imposto que a gente paga. Isso é verdade. A quantidade, eu sou taxado, tu é taxado, nós somos taxados por uma carga tributária, olha, se não é das maiores do mundo, está muito próximo de ser, né? E o que tu tem de retorno disso? Eu, desde que eu sou me conheço por gente, desde criança, eu sempre ouvi que as prioridades do governo eram saúde, educação, segurança, né? E é prioridade para os governos, eu não estou falando só do governo, né? Municipal também entra nisso, claro, mas federal, estadual, é prioridade? Não é prioridade, entendeu? Não é prioridade, a saúde no Brasil não é prioridade, a educação no Brasil não é prioridade. A gente tem que parar de falar meias verdades aqui e tapar o sol com a peneira, não é prioridade, são outras coisas que são prioridade, saúde e educação não são, né? E por isso que o Brasil está assim, mas o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer como cidadão? Né? A não ser vir aqui, reclamar, chorar, apontar erro, mas quem decide não está nem aí para o Marquinhos lá, que está há 10 anos esperando uma... Isso eu tenho de menos, é uma cirurgia de joelho, né? Tem outros que são cirurgia de hérnia, de coluna, de coisas mais graves. E o maior problema é a traumatologia, porque a traumatologia não adianta o médico consultar. Ela normalmente precisa de um exame complementar para diagnosticar o problema.
ou é ressonância magnética, ou é tomografia, e precisa de uma... Isso até fácil. Tem uma menina que eu conheço, e ela já fez todos esses exames 2 ou 3 vezes, daí fica esperando para ser chamada para cirurgia. E aí não chama para cirurgia. Daí quando chega a outra vez de novo, ele tem que fazer tudo de novo. Tem que fazer a ressonância magnética para avaliar, porque passou o tempo da cirurgia, né? Então a traumatologia é terrível, né? É o pior, porque não adianta arrumar uma consulta para ti. Vai lá e vai fazer o quê? E não vou tapar o sol com a peneira, não. A gente precisa ter vontade política para essas coisas. Não vem as conversas para mim que não dá, não. É botar gente que queira resolver os problemas. E não estou falando só aqui no município. O município, como a gente diz, ainda atende, tem falhas, óbvio que tem, não consegue atender tudo que precisaria, mas a âmbito estadual e federal tinha que ser gente que resolvesse, que quisesse resolver os problemas, tá? Eu já falei aqui, eu tive um exemplo essas semanas retrasadas aqui, né, de uma situação que eu fiquei indignado, porque disseram, não, se fizer isso, a gente resolve isso. Então, assim, sabe, é vontade, quer dizer, dá para resolver. Dá para resolver, desde que queiram resolver. Mas a gente vai ficar aqui discutindo. E a saúde vai ser... pode fazer tudo o que tu quiser, sempre vai ter alguma forma de reclamar, porque é uma coisa muito sensível. E é muito pessoal, às vezes, o médico não me atendeu direito, o médico não sei o quê. Vai ter sempre gente reclamando disso, historicamente, que a gente acompanhou, né? Eu lembro de broncas, processos no hospital e fila que demorava. Mas assim, né, a gente quem está doente chega numa fila aí, é classificado. A, B, C, mas que eu digo, amarelo, verde, sei lá. Que eu digo que não é só que o municipal, claro que o municipal também tem falhas, mas o municipal a gente está aqui. O Juan chia, né? O outro lá chia, a gente vai para a rede social, reclama e se resolve. E agora para cima? Para cima. Exatamente. O que acontece? A gente vem aqui e reclama. E quando o assunto é mais grave, que precisa de alguma coisa, o vereador é contatado, o prefeito é contatado, o vice-prefeito, todo mundo é contatado, os amigos mais próximos, precisamos resolver e tal. Só que é o seguinte, o sistema hoje não tem, é de médico para médico. Para te transferir um paciente do Hospital Montenegro, ele tem um centro de referência, tem um canal que na outra ponta tem que ter um médico e um hospital para receber. Então o hospital não vai liberar, não adianta tu querer falar, eu vou conseguir hospital e tal. Se tu for para um outro hospital particular, aí tu vai ter que assinar um termo de responsabilidade. É muito complexo. Eles não liberam. Então, hoje, antigamente o pessoal conseguia para cá, virava para lá, ligava para outro lugar, buscava ambulância, levava. Hoje não tem mais esse caminho. O caminho tem que estar referência hospital a hospital, quer dizer, médico com médico. O médico se conversa, o paciente está entrando com esse exame, já vai o exame, porque a facilidade de comunicação está grande, o médico já avalia lá, quando chega lá o paciente já está todo ele preparado para fazer um atendimento, né? O grande problema é que nós temos aí, eu quero que vocês digam aqui, todo mundo fala e tal, me cita um hospital que o estado do Rio Grande do Sul tem. Não tem. Não tem hospital, ele só faz parceria com hospitais filantrópicos. Né? O governo federal tem clínicas, tem o... Então o que eu disse? Conceição, o Estado não tem, por exemplo, o Hospital Montenegro, o Estado poderia assumir ele. Né? Não tem hospital, então desapropria, paga o valor de que tem, desconta se tem alguma dívida e coisa, alguma coisa que o hospital podia ter um hospital. Eu dou um exemplo, né? Eu vi agora em Guaíba, tinha um problema parecido com o hospital, não é só do Montenegro, e foi vendido por uma iniciativa privada, uma empresa grande lá de São Paulo, veio e comprou o hospital, porque existe muita necessidade de ter hospitais particulares. A culpa é nossa mesmo, a culpa é toda nossa. Eu vou ter que mudar de assunto. Primeiro agradecendo a participação aí do Alcino Duarte, dando um abraço pra gente, Jana Souza, Zeca Cardoso, Léo Melo, Suzana Souza, Márcio Menezes, Eduardo Fagundes, assim, boa noite, debatedores. Devemos fortalecer o SUS e os municípios devem também aportar recursos próprios. O HM, que já foi uma referência regional, deve voltar a cumprir este papel. João Batista Francisco, uma boa noite a todos e um bom debate. Legal. Vamos ter que mudar de assunto agora porque tem uma outra questão muito interessante que o Legislativo montenegrino está tentando achar uma solução. Por quê? Os jovens ali que completam a idade no abrigo,
eles acabam saindo e tem uma dificuldade enorme de conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Então está se buscando algumas alternativas para isso. Eu vou começar com o Vladimir Ramos Gonzaga, eu quero a tua opinião sobre esse tema, que é um tema bastante delicado, né? Meninos, meninas saem de lá e não conseguem mercado de trabalho. Pois é, isso é outro poço sem fundo, vamos dizer assim, né? Porque tu imagina, tu tem um abrigo que te dá suporte, né, social, familiar e tal, até uma certa idade. Aí depois tu sai dali e vai pra rua sem ter aonde se colocar. O que vai virar? Qual é o resultado disso? O próprio abrigo deveria trabalhar essas Pois pessoas, é verdade. para pagar no mercado de A trabalho. Câmara de Vereadores está tentando achar uma solução para as empresas que possam, né? Porque Exato, tem que ser feito algo nesse sentido. Muitas vezes Parceria. essas meninas que saem de lá, eles têm as portas fechadas para o emprego, né? Agora, é interessante o contraponto, todos os dias, dentro tu vê nas redes sociais, especialmente no grupo ali, todos os dias estão oferecendo vagas de emprego. Todos os dias. É chato de tanto, tem que bloquear alguns, é muita coisa. Inclusive Todos os supermercados de Montenegro estão precisando de gente. Isso é verdade. Eu vi, onde é que foi hoje, me chamou a atenção, ali na LF Oliveira, passei na beira da faixa hoje, a placa, estamos contratando. Tudo, vê vaga A JBS, não sei, mas sempre está contratando, tem às vezes até o carro de som na rua pedindo gente. Né? O grande problema, às vezes, é lá, talvez no próprio abrigo, ter já uma parceria de treinamento para sair prontinho já para o mercado. Essa seria uma Ter esse alternativa. link. Eu acho que é importante, né? O nosso parceiro lá do Rio de Janeiro Sim, faz esse trabalho. essa seria uma alternativa. É uma alternativa. Nós tivemos agora numa reunião essa semana, até o Vladimir pode até falar, para tratar justamente de um assunto desses que é muito importante, né? Que é a inclusão das pessoas, né? Preparar eles para a vida, né? Retirando da rua, retirando das dificuldades, preparando eles para o mercado de trabalho e tornando ele um cidadão com todos os conhecimentos e possibilidades. Como é que é esse trabalho? Eu tive conhecendo é um instituto, na realidade, Instituto do Rio de Janeiro, lá da cidade de Itaguaí. Eu tive visitando lá, eu estou interessado em fazer talvez contratar a consultoria dele para me ajudar na SMDR, né, num plano estratégico, onde assim da pasta, e fui visitar o Instituto, e aí conheci o Instituto que ele tem, né, além dessa consultoria. É um Instituto, chama-se Casa do Pai, ele atende mais de 1.600 crianças em Itaguaí. Capital? Não, em Itaguaí, que é do lado da capital, mas é uma cidade do dobro de Montenegro, tanto de pessoas quanto de arrecadação. E ele atende mais de 1.600 crianças vulneráveis, todas crianças, né, carentes, assim, né, em áreas carentes, de graça, sem cobrar um tostão. Ele atende com esporte, cursos que o Schmidt falou de cabeleireiro, de barbeiro, de manicure, de panificador, de embelezamento pessoal. Isso aí, isso que nós precisamos. Robótica, ele tem um instituto de robótica, tudo de graça. Aí tu me diz, Vladimir, e a prefeitura ajuda. Senac da vida. É um Senac da vida, ele não cobra um tostão. E aí a pergunta-chave, ele é subsidiado? E aí que eu ia chegar. Não tem um recurso da prefeitura, é tudo o próprio, né, o presidente lá que é esse rapaz que eu conheci, ele disse para mim, isso aqui tudo é viabilizado 100% com emenda parlamentar. Nossa. Ele vive, claro, ele vive Federal? em Brasília, federal, né, ele vive em Brasília, né, e ele bate na porta de todos os deputados federais lá, e diz, apresenta, né, os projetos, olha, tem aqui e tal. Então, todos os deputados têm interesse em ajudar. Com certeza. Por quê? Porque além de ser uma coisa social, também tem ganho político. Porque, claro, tu vai botar o teu dinheiro ali no recurso, né, tuas emendas no recurso que vai chegar lá na criança carente. Então, a gente trouxe, né, como eu conheci ele lá, conheci esse instituto, aí depois a gente botou ele em contato com o prefeito e tal, com o pessoal do gabinete ali, ele veio aqui, apresentou para nós o projeto. Ele está querendo vir, ele já tinha. Esse rapaz foi um rapaz que, porque a ligação dele com o Rio Grande do Sul, ele ajudou muito na enchente. Quando deu enchente do ano passado, ele mandou carretas de donativos para Canoas, para um rapaz ali. E aí, então ele fez, né? E eu acabei conhecendo ele por um outro amigo comum. E ele então veio para Canoas, ele está com a ideia de trazer o Instituto para cá, porque é um instituto
né, que pode ser em qualquer lugar, seria uma filial, e ele estava com a ideia de trazer para Canoas. Eu disse, pô, vamos tentar Montenegro, né? Então, assim, estamos conversando, estamos apresentando para o prefeito. Claro que tu vai ter alguma coisa que a prefeitura vai ter que ajudar, mas não em termos de recurso, né? O que ele pede é só um local, ele pede um local, só que ele possa instalar o instituto dele, né? E o resto ele vai atrás, o resto ele busca, né, com emenda e consegue. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Então, isso aí, Vlad, é 0% de recurso da prefeitura. E tem professores, tudo? Sim, daí com essas emendas que ele tem, né, ele apresenta o projeto, ele contrata o professor, contrata, né, compra os equipamentos e tal. Então a gente apresentou, né, e isso é um baita de um, sabe? E é dentro daquilo que eu falei, né, eu quando vereador, eu defendia muito esse tipo de trabalho no contraturno escolar. O contraturno, ele é muito sério, e às vezes as pessoas não se dão conta. Não é talvez na creche. Creche que eu digo na escola de educação infantil, no meu tempo era creche. Né? Creche ainda dá ali, passa, não tá, fica com a avó e tudo dá um jeito. Agora quando é aquela fase de 8, 10, 11 anos, às vezes o pai e a mãe trabalham e ele fica com a avó, mas a avó já não dá mais conta, ele está na rua, então tem uma ocupação no outro turno da escola. Então, que realmente tira proveito, né? Exatamente, e ali tu pode... Tem música, tem esporte, qualquer atividade que tu, leitura, desenvolver a própria robótica, né? Enfim, dá para criar série de programas, parcerias para ajudar, porque vai ajudar resolver o problema de muitas famílias, porque quem toma conta dessas crianças é a rua. Essa alternativa de fazer uma parceria, de repente, com a empresa, né? Com as empresas de Montenegro para treinar mão de obra, por exemplo, a João Dira está sempre precisando de mão de obra, a JBS está precisando de mão de obra, entendeu? Então, eu não sei, a gente está num outro nível, assim, num outro tempo, né, dos empregos, né? Tem muito emprego sobrando, né? E tem muita gente desempregada. Sem qualificação também, né? Sim, mas, por exemplo, assim, tu vai no supermercado, as pessoas, os desempregados não querem trabalhar no supermercado por causa que vão ter que trabalhar no domingo. Sim, eu vou dar um outro exemplo. O setor de imóveis. Hoje nós temos dentro do município uma grande fábrica de chapas, né, de imóveis, de MDF, que é a antiga, ali eles têm um programa, eu acho, em Ponta Grossa, que tinha uma unidade lá também. É Macisa? É Macisa, né? Hoje agora fugiu o nome. Arauco. Né? Então eles têm um programa lá em Ponta Grossa, né, que tinha Macisa, eu tive a oportunidade de conhecer há alguns anos atrás, onde eles formam marceneiros, né? Pessoas para lidar com móveis, né? Formar grupos, assim, 30, 40, e eles montam pequenas microempresas daí para formar, e eles fazem móveis para baixa renda, entendeu? É subsidiado, eles dão material. Mas eu acho também, né, a gente tem que pensar, como eu disse, né, existe muita falta de mão de obra. E aí tu prepara esse pessoal, porque o que acontece hoje? Eu tenho vários amigos que tem dentro na área de imóveis aí. Vou dar um exemplo, eu estive visitando o Gibi outro dia lá em Broxira. Né? Se tivesse 10 marceneiros, ele tem que contratar 10 marceneiros. E não acha mão de obra. A Cabesberg está precisando. Serviço civil, essas né? empresas ajudariam a serviço civil. Aí lá no Rio de Janeiro, quando eu estava lá visitando, eu também tive uma outra pessoa que eu fiquei até com vontade de trazê-la para cá, até conversei e tal, mas depois mas eu fiquei até com vontade de eu trazê-la para cá e eu fazer com ela isso, que é uma mulher, tá? Ela é uma mulher e ela trabalha com construção civil. E ela tem uma equipe só de mulheres que fazem a construção civil. E ela tem um projeto também social, que ela pega essas pessoas, né, essas mulheres vulneráveis, treina, né, e dá emprego para elas, para dar prática. Então, assim, e o nome é muito legal, o nome do projeto dela é Mulheres com a Mão na Massa. Nossa! E eu até fiquei com vontade, até fiz contato com ela, tentei botar ela em contato com alguns aqui para eles traziam ela para cá, para formar, né? Fiquei com vontade até de eu trazê-la para cá, criar uma empresa para ela, porque, sabe, sensacional, só com mulheres, sensacional. Sabe? Lá no Rio de Janeiro também. Então, mas aí voltando ao nosso assunto da mão de obra, da falta de mão de obra e sobra de mão de obra, tem bastante serviço, bastante emprego,
bastante gente desempregada, né? Então o que está errado aí? Será que é os salários que estão baixos demais? Também. Também, entendeu? Eu acho que as empresas também a gente tem que fazer isso, as empresas também têm que dar uma melhorada Eu na... vou dizer o seguinte, para quem não o tem que emprego, poderia mudar, o que poderia mudar no meu ponto de vista, o segundo grau, o ensino médio, ele tem que ser profissionalizante. Deveria ser. Eu vou dar um exemplo, eu ia dizer, obrigação do Estado, que é a responsabilidade desse ensino do Estado. É a escola técnica. Escola técnica, Nós temos sim. aqui o São João Batista, eletrotécnico, químico aqui, está tudo empregado, ou tem Mas uma é só empresa. que tem também. Escola técnica, tem que ter. É só você também. já fui assim. Eu sei disso, mas tem outro, eu estou dando exemplo, mas e tem sempre vagas também, porque antigamente tinha que fazer uma Mas o seleção, Senai né? também, mas o Senai tu bota curso lá, a dificuldade de ter alunos para fazer os cursos. O sujeito pega hoje, ele pensa, eu pego uma máquina de cortar grama, eu corto 2 gramas por semana, no final do mês eu tenho tanto. Eu ganho mais trabalhar empregado. Hoje é assim hoje. Mas aí, Sim, mas os- então está os errado, meios, cara. né? Tá errado, é. Mas se ele sai da escola técnica, da escola, com conhecimento na área, ele consegue um bom emprego. Claro. E Salário depois melhor. ele pode buscar uma faculdade. Hoje, o que tem no Brasil? Eu tenho que botar meu filho na faculdade. Não, o técnico é o primeiro passo. técnico é o primeiro passo. Ele tem que ajudar a se financiar o estudo, ou consegue uma escola pública, né? Mas a importância... Nós temos aqui o Sinodal, né, que forma bastante gente também na área de informática. Hoje o grande problema também que nós tínhamos bem encaminhado em 2010, 2012, por aí, a Unisc estava com um projeto aqui para Montenegro de ter como é que é o... Me fugiu o nome. Polo Tecnológico. Polo tecnológico. Hoje os municípios que têm esse polo tecnológico, que é feito normalmente com a universidade, vou dar um exemplo lá no ensino, a PUC, né, Tecnopuc. Isso é fantástico. E nós perdemos naquela ocasião essa grande oportunidade, porque daí eu não me lembro como é que foi, se desvirtuou, e tal. Mas o grande problema, nós perdemos aqui algumas empresas na área de informática que foram embora para São Paulo, outros, porque não tinha mão de obra treinada, porque esse polo tecnológico ia preparar as pessoas para o mercado de trabalho, que hoje é um mercado. Me permite eu responder aqui um ouvinte nosso, telespectador, citou meu nome aqui, eu tenho que responder para ele. Sim, sim. Esse é a secretária Vladimir, eu não tenho retorno do meu imposto. Teria que ver Eu não entendi bem aonde essa que está, qual é o retorno que tu não tem. Nem eu também não. E em Capão da Canoa, o senhor me perguntou que a prefeitura está abandonada ainda, igual a cancha de rodeio, me desculpa. Olha, talvez está morando em outra cidade, está morando em Capão, talvez não conheça aqui então, porque a prefeitura não está abandonada, a cidade não está abandonada, muito pelo contrário, a cidade está num outro clima de alguns anos atrás. Hoje a cidade só não enxerga quem talvez não more aqui. A cidade está sempre em obras, claro que tem defeitos, é óbvio que tem, não consegue atender todo mundo, é óbvio que não, mas daí para estar abandonado, acho que o senhor está um pouco equivocado, né? E daí tem que ver por que tu não tem retorno do imposto. Se algum serviço que tu pediu não foi atendido, tem que pedir de novo, né? Mas o imposto não é vinculado a nada. Pois é, mas aí tem que ver o porquê que ele diz que ele não tem retorno do imposto dele. E do imposto que é arrecadado. E a cancha de rodeio, só para responder para ele, a cancha de rodeio, ela teve um imbróglio, né, jurídico legal ali, que a empresa teve que parar, que estava fazendo, mas até quando eu sei, eles estão tocando agora. Legal. Olha só. E não só para complementar a pegada do imposto, porque hoje se todo imposto que fosse cobrado em Montenegro ficasse em Montenegro, era diferente de cada cidade. Então nós temos que abastecer um governo do estado e um governo federal, né? Com o recurso começando pelo Rio Grande do Sul, né? Agora na época da enchente, todo o problema, né? 2 meses que ficasse que todos os impostos do Rio Grande do Sul estavam resolvidos. E outro aqui, o César Bresolin também aqui, Salvar, acho que é esse o nome dele, ele fala que a falta de mão de obra não é por falta de curso profissionalizante. E ele diz depois mais embaixo que as empresas, para ter mão de obra qualificada, levam o Senai para dentro das empresas, ou seja, são chamadas extensões, que isso é feito no Vale do Paranhama. Isso é uma boa ideia. Que é uma coisa certa, né? Mas aqui em Montenegro nós temos, hoje o Senai, a John Deere, por exemplo, tem todo o equipamento da fábrica lá, está aqui no laboratório em Montenegro formando profissionais. Eu fiz uma matéria uma vez aqui na Praça Rui Barbosa que o Senai colocou um ônibus ali para destacar o curso que eles estavam fazendo.
E eles tinham 70 vagas, conseguiram preencher só 30 vagas. Então, aquele Falta de interesse. Falta de interesse. Falta de interesse, que eu não sei, né? A gente está, acho que num outro, sabe assim, a juventude, né? Tá num outro tempo. O Cozinha Brasil, um tempo outra atrás, vibe. ele trouxe um ônibus lá para dentro do Senai. Quem? O Cozinha Brasil, que é o programa. Cozinha Brasil, Tá. Tinha em torno de 50 vagas para transformar aquele cara que não conhece nada de cozinha num mestre de cozinha. Cozinha, imagina. Sabe quantos tinha inscrito? 10 pessoas. Lá É. dentro do bairro que precisa. Olha só, está com a gente o Júlio Fumaça, grande Júlio, César Bresolin, Salvaro, Jean Diego Gucci, Pedro Marcelo, Jana Souza, Márcio Kuntz, Leonir Ávila, Zeca Cardoso, Angelita Martins, boa noite, bom debate a todos, obrigado Angelita. César Bresolin também falando com a gente. Já falou aqui o Graciela Morelato, o senhor Schmidt poderia explicar melhor por que foi perdido essa faculdade? Na verdade não foi a faculdade, foi o polo, né? Polo tecnológico. Polo tecnológico. O que aconteceu exatamente que não veio aqui? Boa pergunta, Graciela. Na época foi encaminhado, acho que era que presidente da Câmara, era não? a gestão do Percival e trocou para o Paulo Azeredo, acho que foi. E ali daí mudou o governo, mudou o foco. Mas havia uma postura para trazer esse polo Não, tecnológico? inclusive já estava discutido. Era questão, se eu não me engano, de uma cedência de uma área de terra na Eu não lembro exatamente o que foi. Era um local para poder funcionar. A universidade, por exemplo, a Unisc tem em Santa Cruz. Seria Mas o junto polo com a que é tecnológico lá em Santa Cruz seria voltado com a economia, que lá tem um sistema, que tem outro. Então, cada região ela tem as suas potencialidades, né, desenvolvido dentro dessas potencialidades. Legal. É só pesquisar aí que tu vai encontrar. Não. Na Câmara de Vereadores temos muitas reuniões, estava bem encaminhado, né? O Zeca Cardoso está dizendo assim, ó. Eu tenho... Eu sei quem é tu me ele. conhece, Eu sou conheço. o Zequinha, mas que Zequinha? Eu conheço o Zequinha, ele mora ali... Eu tenho 400 Zequinha. Não, ele mora na rótula ali do... Aonde? Na rótula da... Deixa eu ver se eu vejo. aquela rota depois do... Abaixo do cemitério ali, não aquela lá do Rota dos Bombeiros? Rota dos Bombeiros, né? E uma vez ele me pediu... Então é da 5 de maio. Era 5 de maio, quando eu estava ainda na Secretaria-Geral, ele pediu uma limpeza de boca de lobo, de laudo, de obstrução, uma coisa assim, que realmente não foi feita, não sei porquê, não era o secretário da pasta, né? Tá. Mas não sei se depois não fizeram. Era uma limpeza de lobo que ele tinha pedido. Legal. De boca de lobo, desculpa. Legal, vamos lá então. Vamos mudar de assunto agora, porque nós vamos entrar num tema bem complicado, porque isso não é de hoje, já acontece há uns 2, 3, 4 anos, que é o excesso de produtos expostos pelos comerciantes, por alguns deles, né, nas calçadas. Então as pessoas às vezes querem caminhar pela calçada e às vezes não tem espaço. Nós flagramos um caso no final de semana, no sábado, eu peço que a produção coloque, por favor, de um comércio aqui de Montenegro, não vamos citar o nome, que fechou praticamente, a pessoa não tinha mais possibilidade de passar pela calçada ali, né? Então, assim como esse, é um caso específico, mas tem muitos casos na Ramiro Barcelos em que os expositores são colocados nas ruas, na calçada e deixa uma margem muito pequena. E a pergunta que eu faço é o seguinte: pena que o vereador Tales não pôde estar presente aqui, estava confirmada a presença dele, ou pelo menos programada. O que a Câmara de Vereadores está trabalhando nesse assunto, a Prefeitura, na questão do código de postura? Vou começar com o Juan Rocha. Essa questão aí é uma questão antiga, né? Muitos comerciantes abusam da calçada e o código de postura deveria ser mais rígido em relação a isso, né, Juan? Então, Adriano, isso é um problema gravíssimo, né? Tu exclui aí, por exemplo, os barzinhos que tem por a sua utilidade de colocar algumas mesinhas ali, que eu não acho errado isso, né? Eu acho errado o lojista transformar a calçada numa extensão da loja dele, né? Como um expositor dentro da calçada. Que eu desafio qualquer uma família, por exemplo, 3, 4 pessoas, né? Caminhar junto na Ramiro Barcelos. Não tem como. Não tem como, é impossível. Bom, aí tu cria outro problema. Essas pessoas migram para onde? Para os shopping centers. Aí o comerciante de Montenegro briga, não, compre aqui. Mas compre aqui como? Você não consegue caminhar na calçada? Se quer caminhar na calçada. Tem um agravante muito grande agora, porque com a questão da reforma tributária, há uma perspectiva, segundo o próprio Fila, que é secretário municipal da Fazenda, de que Montenegro perca cerca de 50% do seu retorno de ICMS. Na realidade, só para colaborar contigo,
houve um painel aqui na Câmara de Exatamente esse painel. Uma empresa isso, a que consultoria. fez É estudo, essencial, né? É a empresa que presta serviço para nós. Isso, é. E aí, uma das soluções é incentivar o comércio local. Por isso eu toquei nesse assunto, né? É. Claro, assim, como é que vai incentivar o comércio local se o próprio comércio local te impede praticamente de caminhar na Ramiro Barcelos? Porque o caminhante, o passante, ele pode ser um comprante, está nas regras de qualquer comércio, né? Tu passou, tu olhou a vitrine, tu entra e tu pode comprar o produto. Mas como é que o cliente, a pessoa que está passando a entrar numa loja, vai passar na Se calçada? não consegue nem passar. Esse é um tu problema tem que resolver. antigo, né? Quando eram os vereadores, vocês trabalharam nessa questão do Sim. código de postura, Schmidt? Eu lembro que o Naná... Já tinha problema naquela época? Sim, sim. O Naná, inclusive, entrou com um 2010, projeto né? para alterar isso aí é o código de posturas, aquilo que tu falou em barzinho, que ele pudesse utilizar metade da calçada para colocar mesa. Deu uma polêmica, né? É que o barzinho E não foi aprovado. Não entendeu? foi aprovado? Não foi aprovado, mas o pessoal põe, entendeu? Foi. Quer dizer, isso tem que ser feito um trabalho de conscientização, sim, de loja, associação comercial, prefeitura, conscientização equipe de está no fiscalização, trabalhar em conjunto para poder resolver isso, sentar e dizer, olha aqui, ó, o problema está aqui, ó, o posto, como nós podemos resolver? Isso tem que ser resolvido em conjunto, porque se tu vai tirar, não vai multar um comerciante, né, o cara já vai, sabe, já vira. Então é o seguinte, tem uma legislação. Então tentar, digamos, esclarecer, porque às vezes muita gente nem sabe que existe um código de postura. Eu não sei as regras e tal, né? Estou dando exemplo, mas o quadro de fiscalização do município sabe. Então, às vezes chega mal e dá aquele problema, né? Porque toda multa, tu vai ser multado no trânsito, aí tu já... multado, não estava certo, estava errado. Eu só botei ali para limpar aqui, porque estava... Aí começa a Mas se existe um tem que código, achar um caminho. se existe uma legislação, código de Existe. postura, tem que ser seguido. Tem que fazer cumprir, né? Tem que ser Tipo assim, cumprido, entendeu? Eu sei que vai Ou ser... talvez sentar com essas Não, entidades eu acho que assim, não e multar de apresentar- cara, né? Não multar de e cara, mas apresentar assim- ele, olha aqui, ó, ele é assim. Quantos anos já foi feito? Mas o Pode, empresário pode ser atualizado. Tem que melhorar. pegar a CI, né? Ou sei lá, Empresário, que CDL, loja, CDL, sei lá, isso aí. e pegar todos os casos, ó, aqui, ó, isso aqui está errado, tá? Vocês têm todos os dias para se adequar. Que não precisa Isso, colocar. isso os ali. vereadores, Para ó, não o vereador repetir. poder tomar Isso iniciativa nós e vamos fazer isso. ter que fazer cumprir a legislação. Eles não precisam colocar ali. Mas em relação à calçada, tem um outro problema também, as calçadas degradadas, né? Sim, Cheias de também buraco, tem isso, que que o é pessoal a reclama muito. atribuição do proprietário da casa, a calçada ele arrumar. Volta a Também não fiscalização. existe uma fiscalização, não existe nada que seja mais rígido, né? São as duas coisas, São as né? duas coisas. Que envolvem as calçadas, né? Mas eu defendo, antes de multar, diálogo, né? Eu acho que Isso, eu apresentei na... antes de multar, dá oportunidade para que as pessoas se... Não arrumou, né? Bom, aí se tu não cumpriu, tu foi avisado, tu foi, né, te dado um prazo e tu não arrumou ou continuou fazendo, bom, daí tu está descumprindo a legislação. Acho que ninguém pode descumprir a legislação, independente né, Com certeza. do motivo. O problema é que fica omisso muito tempo sem fiscalizar, e aí Mas é que como o Brasil é o país da impunidade... Mas, Alfredo, na época da Câmara de Vereadores, foi só para barzinhos do projeto não, foi um do projeto Naná? específico do Naná. Mas era para barzinhos? Eu entrei para discussão lá, na época foi justamente as calçadas, de padronizar as calçadas no centro. Né? Começar umas duas ruas, padronizar a calçada. Né? Legal, bonito, Ramiro, talvez Oswaldo Aranha, para começar a ter um projeto e depois as obras seguintes teria que ter dentro daquele padrão. Isso, Agora, isso é coisa que teria que ser padronizado. Uma pergunta eu quero fazer para E você. na época também a gente encontrou muita resistência, porque daí tem Padronizado ruas, por exemplo, da RS, tinha terrenos é, aí. padronizar tudo. Tá, mas por exemplo, assim, a gente Tem sempre, várias cidades que tem. a gente sempre usa como referência aqui a Independência, a Rua Grande de São Leopoldo. Existe essa padronização de calçadas? Alguém já passou por lá ultimamente? Não. Porque disseram que ficou lindo lá agora, né? Não tem mais não tem mais cabos aéreos, é tudo enterrado e tal. Mas acho que a padronização não chegou a esse ponto ainda, né? É que também tem outro problema, né, Adriano? Tem que pensar que o Montenegro cresceu muito, tá? Cresceu muito. O comércio cresceu. Vamos falar de Ramiro Barcelos. Ok. Ele virou um corredor de carro. O pedestre não tem espaço nenhum. Como é que o pedestre vai comprar? Ele não consegue caminhar na calçada. E fala em fazer um calçadão na Ramiro, ver se alguém quer. Mas seria o ideal. É verdade. O que tinha Mas que o pessoal é restringir contra. o carro, aumentar a calçada. Isso. E Tirar o fluxo não, das duas. não deixar tirar o fluxo.
passar Canoas, assim, né? Sim, deixa espaço para um carro Deixa só. um carro, vai passando, de vez em quando um acesso para carga e descarga das lojas precisa também, né? Mobilidade Num urbana. horário específico também vai dar. Então, mas tudo tem que ter um planejamento. Isso gera uma polêmica muito grande, mas é o caminho, entendeu? É o caminho. Mas a empresa que fez o planejamento do plano diretor de Montenegro previa um calçadão enorme, né? Que ia da Oswaldo Aranha até ali os bancos, exatamente. Mas não evoluiu esse assunto. Não evoluiu, Mas muitas os críticas. lojistas não querem. Não, exatamente. Porque acham que vão perder, própria CI, porque acham que vão perder, de loja vão sempre perder conta. cliente, mas será que vão perder cliente? Eu acredito que não. Eu acredito que vão agregar mais gente, mais cliente, mais potencial consumidor, né? Claro, tu vai botar os carros em volta e vai andar, vai ir apenas lojas. Mas na visualização deles o cara não vai poder estacionar o carro aqui e não vai parar. É mais ou menos isso que eles pensam. Não, se tu né? tiver preço, qualidade, eu vou lá em São Leopoldo comprar. E outra coisa, essas nossas ruas centrais, assim, tem muita velocidade. Sim, quanto ela tem estreitar a que ser, rabeiro, ela diminui a velocidade. Isso é verdade. Nas esquinas deveriam fazer aquelas elevadas, né? Faixa de segurança com elevada. Se tu tiver preço. Vai na Oswaldo Aranha ali e vê a velocidade que desce os Não, mas carros. Oswaldo Aranha não tem condições. Ali é uma velocidade louca. A onda verde ali, quer pegar o sinal tudo verde. Ou como é em Gramado, né? Em Gramado é muito interessante, porque nas esquinas eles adotaram uma rótula simplesinha. Não, e aí são, eu tava pensando são exatamente vasos de flores assim de forma rótula. Eu tava pensando exatamente isso, né? Pra voltar para aquele negócio de Gramado. Lá em Gramado tu para na faixa de Tu muda a tua pedestre personalidade. e aqui não para, né? Tu vai para Gramado, tu vira cidadão europeu. Aqui em Montenegro Esta semana aconteceu, eu parei numa faixa de segurança, dei sinal de alerta. Eu paro também. Um motoqueiro passou Mas do aí se lado, fosse a milhão não estreitado- passou por cima de uma senhora. Eu muito difícil pouco. não parar Aqui quando tem na esquina da praça. Eu só não paro em faixa de pedestre, né? Assim, quando a sinaleira está aberta para mim. Porque aí, até onde eu sei, a sinaleira, né, ela é prioridade, porque ela está ali justamente para disciplinar o trânsito. Né? Mas aí tem pedestre também que acha porque tem uma faixa de pedestre, ele é invisível. O pedestre tem uma visão de que a faixa de segurança é prioritária. Não, se tu tem uma sinaleira, ele tem que chegar, parar e fazer sinal que quer atravessar. Não existe. Não. Agora, aonde não tem sinaleira, se tem uma faixa de pedestre, tem um pedestre com pé, eu paro. Olha só, eu paro. Brasília, assim, também. Jaque Miller dando uma abençoada semana para todos. Valeu, Jaque. Obrigado, Maria Helena Duarte, boa noite a todos. Valeu, Maria Helena. Crislane Koch, boa noite. Márcio Kunz. Uma coisa que falta em Montenegro é um shopping center. Jean Diego Guti, falta fiscalização, código de postura do município. Ponto. É isso aí, Jean. Alessandro Miller, boa noite. A Crislane Koch. Tu divide a calçada com os comerciantes, certo? E com calçadas estragadas também, é verdade. Já falamos aqui. Márcio Hort, na verdade, tudo que depende de fiscalização não funciona. Além de não ter estrutura, é uma atitude antipática. É completamente antipática. Legal. Bom, vou ter que chamar um intervalo rapidinho, 1 minuto e meio. Nós voltamos com Cidade Debate. Tem muitos assuntos para a gente trazer aqui para análise dos nossos analistas. Voltamos já com Cidade Debate. Aposte você também na nossa cidade. Montenegro, terra de grandes oportunidades. Uma iniciativa TV Mon.
Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club Incorporadora. Como você está construindo o futuro da sua empresa? Qual o legado pelo qual sua marca será lembrada e reconhecida? Investir em gestão ambiental é muito mais do que cumprir sua responsabilidade social. É associar sua reputação à força da sustentabilidade. É uma estratégia inteligente que gera valor e diferenciação, que cria conexão em consumidores conscientes, que coloca seu negócio na rota das oportunidades de crescimento e inovação. Constroem a imagem positiva que sua empresa precisa para alcançar os resultados traçados como metas do amanhã. Suas melhores decisões passam pelo compromisso com o meio ambiente. Junte-se a nós nessa jornada. ProAmbi, um mundo melhor para as pessoas. Pessoas melhores para o mundo. Já estamos de volta com o nosso Cidade Debate aqui pela TV Mon HD. E o intervalo aqui do programa é sensacional, porque os bastidores, meu Deus, sai cada coisa importante que a gente trata aqui. Lembrando que hoje quem participa do programa concorre a um delicioso café Coronel para 2 pessoas lá no Ketterman. A partir de amanhã já pode ir lá o ganhador de hoje. E é para 2 pessoas. Recebendo aqui o Ron Rocha, que é coordenador do Grupo Montenegro Já do Facebook, o radialista José Alfredo Schmidt e o secretário municipal de Desenvolvimento Rural, o Vladimir Ramos Gonzaga. Estamos tratando de vários assuntos que envolvem a nossa comunidade montenegro. Agora a gente estava debatendo aqui... Antes de entrar no assunto, eu queria só mandar um abraço por favor, para os nossos advogados. Opa! Hoje é o dia do advogado. Hoje é o dia do advogado. Então, parabéns aos abraço. causídicos. Que maravilha. Um abraço para os nossos Olha amigos. só. Certamente tem alguém nos acompanhando. Nós estamos tratando desse assunto agora. Nós tínhamos uma pauta agora que é, mas como o vereador Thales Ferreira acabou não vindo, ela perde um pouco do efeito, porque o vereador teria mais informações, porque a questão que ele trouxe, que foi em 2022, uma lei, né, de atendimento preferencial a mulheres vítimas de agressão doméstica. Então, os postos de saúde e hospitais, eles têm que adotar essa questão, né? A pergunta que eu ia fazer, e os postos sabem que existe essa lei para atendimento preferencial, mas enfim, como o vereador não veio aqui, a gente não consegue desenvolver da melhor forma. A gente vai mudar essa pauta agora e vamos trazer assunto que nós estávamos conversando aqui, rendeu muito assunto nos bastidores, no intervalo, que é da Rua Coberta. Há um projeto de fazer a Rua Coberta na Rua Ramiro Barcelos, bem em frente à praça, né?
Mas surgiu já ideias de fazer na Gottselig, ali na rua que passa no Rio Grandense, na Renner, ou então aqui na rua São João, onde tem um ponto de táxi, né? Eu vou trazer esse assunto para debate agora, já debatemos isso no intervalo, agora eu vou trazer esse assunto para debate, que está fora da pauta, mas eu acho que é importante a gente tratar desse assunto. Eu vou começar com o José Alfredo Schmidt, por favor. Queria a tua opinião. Se fosse feita uma rua coberta em Montenegro, na tua opinião, deveria ser feita na Ramiro Barcelos, em frente à praça, ali na travessa que passa em frente ao Clube Rio Grandense, ex-Clube Rio Grandense, puxa vida, nem tem Gottselig, Travessa da Gottselig. Na verdade, Renner, nas lojas, Renner, antigo Rio Grandense, ou na rua São João, ali onde tem os food trucks. e também os motoristas de táxi. Na tua opinião, José Alfredo? Eu votaria em qual, se fosse decidir aqui. Eu vou manter a minha opinião, Não, já debateu antes, mas transmitir aí para o telespectador. Exatamente. Eu acredito que não pode ser uma rua de muito movimento, né? Porque ela vai perder todo o trânsito, ela não pode vir a prejudicar o fluxo normal do trânsito, né? Então, ela deve ser uma travessa. A Gottselig seria uma opção, como tem outras, né? Em frente ao Kindle, aí para explicar do cartório, né? Isso. Do Kindle e da Lojas Renner, né? Então, esse trecho ali, ampliar ele um pouco mais e emendar na praça, né? Até para local de eventos. Hoje, o município contrata lonões e tudo mais para a Feira do Livro, para Feira de Natalina e outras programações todas, né? Se a gente for para Gramado, a rua coberta entre as ruas principais, né? Uma travessinha que foi transformada. E ali hoje é um ponto gastronômico, né? Um ponto cultural, sempre tem um artista tocando, cantando, então seria um local adequado para isso, né? Hoje nós temos Porto Alegre, outras cidades maiores, normalmente tem alguém cantando na praça, né? Ou cantando numa rua, e aí poderia ter um palco direto ali para que as pessoas, chega em Montenegro, alguém de Montenegro quer ir lá tocar para as pessoas, monta o equipamento, toca uma tarde lá, um sábado, pode juntar, o município pode fazer um trabalho cultural. Um espaço cultural para isso. Legal, portanto, se dependesse do José Alfredo Schmidt, a nossa rua coberta seria ali na rua Travessa Gottselig, entre a Praça Rio Barbosa e as lojas Renner Antigo Clube Rio Grandense. Se você, na sua opinião, onde seria melhor a rua coberta em Montenegro ou não deveria ter rua coberta? Agora é a vez do Vladimir Gonzaga. Tu concorda ou diverge do José Alfredo Schmidt? Não, eu divirjo respeitosamente. Não, a gente já conversou sobre isso. Eu acho que o ideal seria na oposta a Gottselig. Eu acho que seria ali na São João, que é essa aqui que a gente está, né? Na verdade. Na São João, ali entre a Ramiro e a Capitão Porfírio. Não, Capitão Cruz. Eu acho que ali seria o ideal, né? Mas eu sei que já existe um pré-projeto ou uma coisa assim de ser na Ramiro, na frente da praça. Mas esse projeto não evoluiu por interferência ou por opiniões contrárias dos comerciantes, né? Eu acho que ali nessa ou na Gottselig também não é uma má ideia, mas eu preferiria que fosse na São João. Eu vejo ali na Travessa Gottselig, que foi sugestão do José Alfredo Schmidt, o problema é que ela é muito estreita, né? Muito estreita. Aí teríamos um problema nesse sentido. Mas pode avançar na praça ali, né? Na calçada? Na calçada da praça, dos dois lados. Fazer um largo. Um largo, né? Daqui a pouco é uma ideia. Juan, como é que tu vê essa questão? Olha, Adriano, eu vejo nos dois sentidos. Seria tão bom quanto o Vlad coloca ali na Rua São João, quanto na Travessa Gottselig. Se tu transferisse os food trucks para Gottselig. Porque a rua coberta, o conceito dela não nasce, vou fazer uma rua coberta. Ela vai se criando aos poucos, degramada, é um espaço gastronômico. Na Rua São João já tem um espaço gastronômico. A Gottselig não. Então tu transfere, mesmo que tu faça um largo, a rua tu alarga para toda a praça, e tu transfira esse espaço gastronômico para ali, seria excelente. Não atrapalharia o trânsito na Rua São João também, né? Tu tens uma crítica em relação à rua coberta de Paris Novo, né? Paris Novo, a rua coberta foi feita assim, algo na frente de um prédio histórico, o Colégio dos Padres, né? Tu vai tirar uma fotografia daquele colégio que é muito bonito, tem aquela rua coberta que não conversa com aquele prédio histórico, patrimônio histórico, ele destoa, na verdade, né?
Então fica muito feio aquilo, de forma arquitetônica, fica feio, né? Os dois exemplos que a gente trouxe aqui, que é Gramado e Parecis Novo, as ruas cobertas não são na rua principal, né? E o projeto que nós tínhamos aqui, o projeto que eu vi, era na rua... Nova Petrópolis também, não? Nova Petrópolis também é também Nova Petrópolis. O projeto aqui de Montenegro era na Ramiro Marcial. O Márcio Hort está opinando aqui, ele vai ao encontro da opinião do Vladimir, na São João, entre as ruas Ramiro e Capitão Cruz, né? É mais espaçosa? Ela é mais larga, né? Pode... Eu me referi a Gutierrez justamente porque ela interfere menos no trânsito. Exatamente. Mas diga assim, por exemplo, a rua São João, tendo ali uma rua coberta na São João, ali na quadra da praça, ela pode continuar aberta para o trânsito, né? Quando tiver algum evento, fecha, como hoje tu fecha mesmo. Mas o conceito de uma rua coberta é tu ocupar mesmo, tirar o fluxo de carro, né? Assim. Mas será que ali na Gutierrez, se fechasse para fluxo de carro, não prejudicaria? Também prejudica. Então, mas menos porque tu já tem a São João. Mas assim, por exemplo, se for na Ramiro, não vai trancar o trânsito, né? Vai ser trancar só quando tiver eventos. Então, eu vejo, se eu tivesse que decidir, tivesse a meu cargo a decisão, eu botaria ali na São João. Tu acha que se a Gutierrez fosse fechada para trânsito, não traria prejuízo? Muito pelo contrário, né? Fomentaria inclusive o comércio. Na Gutierrez não atrapalha nada, porque tu já tem a São João, né? Porque a São João do Ponto Mais que é exato. Tu vê aquelas ruas que tem Gramado, a rua coberta de Gramado. Quantas lojas tem ali? E não pode entrar carro, porque assim não atrapalha em nada o comércio deles. Absolutamente. Traz mais pessoas para ali, né? Ao contrário. A Rose Barros está dando um abraço para a gente. Boa noite, Rose, obrigado pela audiência. Eduardo Fagundes, sempre com colocações bem inteligentes. Há uma cobrança para que o governo do Estado cumpra sua contrapartida de investir 12%, conforme determina a Constituição Federal. Eu só não entendi em que sentido. Da saúde. Na saúde. Na saúde, hein, Eduardo? Sim, o governo tem que investir 12%. O Tribunal de Contas já apontou, o Ministério Público, que o Estado não estava repassando 12% para a saúde. O Estado usa como subterfúgio e justificativa que ele coloca o IP Saúde junto na parada, que foi o investimento que ele faz para o IP Saúde. E então há o entendimento, o Tribunal de Contas está atento, está cobrando, e que os 12% seja investido realmente na saúde pública. Perfeito. Bom, então, aqui, segundo a bancada, o ideal seria fazer, então, na rua São João, com o voto do José Alfredo Schmidt, na rua Travessa Gottselig, se fosse levado adiante esse projeto da rua coberta. Mas, ao que indica, esse assunto não vai evoluir muito, porque tanto em relação ao calçadão e rua coberta, as entidades aí que representam uma pena, o setor, traria um ponto turístico, traria pessoas de fora. Com certeza, a gente está falando em trazer gente, em trazer... especialmente gastronomia, artistas, o artesão, tem um espaço para o artesão. Nós temos aí a feira do Natalina, pode ser feita, está tudo pronto, não precisa estar toda vez licitando, comprando. Nesse ponto por aí. É o espaço que a feira do livro, quer dizer, ela teria programações juntos com a comunidade ali. Legal. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a força-tarefa que a prefeitura está fazendo, um trabalho muito interessante, porque, olha, o que eu ouvi de professores, isso há 4, 5, 6 anos atrás, até um pouquinho mais, professores dizendo assim, tem que ser feito um reparo na cerca da nossa escola e não tem dinheiro, daí os professores se cotizavam para fazer isso. O que a prefeitura está fazendo agora? Está fazendo uma força-tarefa e indo de escola em escola para ver quais são os problemas que estão arrumando. Nós temos uma foto aí que mostra da Escola Esperança, estão sendo mudados todos os canos, todo o encanamento da questão da drenagem. Vamos ver, produção, por favor, aí a foto que mostra a drenagem na Escola Esperança. Olha só, está sendo mudado todo o sistema de esgoto, ou melhor, de cano, os canos de drenagem da Escola Esperança. Olha só que bacana esse trabalho. Então, esse é um dos trabalhos que está sendo realizado pela Força Tarefa, que está
entrando em todas as escolas para trazer esses melhoramentos que há muitos anos não se via isso. Além desse aí, está se revendo os telhados. Telhados, Muita obra feita alguns anos atrás e que tivemos problemas de infiltração, que é meio geral o negócio. O que acontece com as escolas? Elas têm um padrão, às vezes, do Ministério da Educação, que é padrão Brasil. Só que o Rio Grande do Sul é diferente do Nordeste, né? E o padrão é nordestino, pouca chuva, não tem vento, não tem muita coisa que nós temos aqui em Tempéries, aqui no Rio Grande do Sul. E elas ficam inadequadas, aquelas platibandas, né? Se não tem uma manutenção permanente de limpeza das calhas e colocar calhas, né, com bitola grande, que às vezes colocam no projeto bem pronto e vem uma calhazinha do nada, que quase não chove no Nordeste, né? E aqui a chuva é bem mais intensa. O que acontece? Entupindo uma dessas calhas nas plantas, a laga desce tudo para dentro das salas de aula, né? Eu te dou esse exemplo porque eu vivi lá em São José do Sul. Tem uma creche municipal, Laranjinha lá, ela é assim. Então sempre teve problema de infiltração de água. Até que se alterou, então tiraram a platibanda, fizeram o telhado com a calha externa, né, do prédio e resolveu o problema. Sim. Mas o grande problema às vezes é a calha com bitola menor e tal, porque com o volume de chuva muito grande e se não tiver manutenção de limpeza, com certeza vai transbordar e vai cair na chapa e vai infiltrar. Sim, José Alfredo, essa referência que tu fazes aos planos arquitetônicos serem de nível nacional, a vereadora Riviane Biller fez um comentário muito interessante. Ela disse que, por exemplo, ela citou o caso da Escola Municipal de Educação Infantil ali na Áurea Marise Noval, no bairro Centenário. Certo. Ela reclamou que o refeitório é aberto, né? Ela disse assim, um absurdo, em pleno inverno tinha que ser fechado, né? Ela disse justamente isso, porque a arquitetura é padrão, ela vem padrão para todo o Brasil. Né? Então eu acho que teria que dar a oportunidade de adequar, né, com cada realidade, né? Da estação foi aberta também, bem aberta, foi modificada. A Ema Moraes, né, foi modificada por causa da necessidade que tinha. Aberta não tem condições, claro. Ron, como é que tu vê essa questão aí que a gente trouxe da força-tarefa? Eu te peço para a produção colocar de novo lá da Escola Esperança a mudança na tubulação, que era uma reivindicação antiga da comunidade escolar ali, melhorar o sistema de drenagem, né? Essa força-tarefa é importante e vem tarde demais até, inclusive, né? Sim, mas vem a tempo. Eu concordo. Mas vem a tempo. Né? Antes tarde do que nunca. Exato. Não, se percebeu isso aí, se criou uma força-tarefa. Então, vem muito bem em bom tempo ainda, né? Tem muita coisa para ser feita, desde o conserto de telhado, mais outras questões estruturais, como piso, enfim, Sim. várias questões estruturais das escolas, né? Então, eu acho que essa força-tarefa aí, se continuar nesse ritmo e de repente ser incrementado, excelente. Eu acredito que tem escolas que nunca foi feito um reparo tão muitos anos. Abandonaram há muitos anos. Muitos anos. Tem muita escola com carência, assim. Vladimir. Não, tem muita escola com carência e eu concordo com o Juan, sabe? Eu acho que já veio tarde, mas veio, né? Mas veio tarde. E essa é uma das carências nossas do governo, com certeza. E eu lembro quando eu estava ainda na Secretaria-Geral, o prefeito tinha determinado e tinha, né, as secretarias tinham feito uma contratação de uma arquiteta só para projeto para as escolas de reforma. Por quê? Porque era uma das deficiências que a gente tinha, né? Mas veio ainda tem tempo, como disse o Juan, mas a gente precisa atender a todas as escolas. Eu estive visitando uma escola na Fortaleza lá, e também lá está com rachadura nas paredes, infiltração, sabe? Então, quase todas as escolas precisam desse atendimento aí, que essa força-tarefa está dando agora. Se Deus quiser, vai conseguir atender a maior número de escolas. E manter permanente também uma equipe de manutenção. Tem uma equipe, né? Tem uma equipe. Mas às vezes não dá conta que o volume é grande, né? Uma equipe já estruturada há muito tempo. Hoje nós temos 30 escolas. 30 escolas municipais. Esse primeiro trabalho vai ser um abafo, né? Vai ser aquele emergência. Os problemas críticos. Depois tem que continuar manutenção. Manutenção. Eu lembro quando o Vladimir começou a vir aqui no Cidade Debate, faz uns 2 ou 3 anos, ele disse uma coisa interessante que me fixou na memória. Fixou na memória o seguinte:
os problemas na cidade são tantos, né, que vai acabar o mandato e a gente não vai conseguir não vai resolver todos, né? Não, e vamos passar, nós passamos 4 anos, estamos indo para o 5º, né, já, e não resolvemos um monte. Olha, se nós botar no papel aqui que a gente fez nesses 5 anos, vai faltar espaço nessa mesa aqui, mas ainda tem muita coisa para fazer. Eu me lembro que o Paulo Azeredo, quando era vereador, ele sugeriu que a prefeitura criasse uma SWAT para resolver problemas imediatos, assim, né? Por exemplo, tem um problema ali na Germano Henrique, problema gravíssimo, manda a SWAT para lá, para a prefeitura para resolver. A gente sabe que não é tão... Mas a SMED hoje tem uma turma de manutenção. Tem uma turma de manutenção das escolas. Que é só para a escola. Só para a escola. Mas o que inclusive, bom, deixa quieto porque é uma crítica minha, não quero externar aqui. Mas tem uma equipe de manutenção, mas não dá conta de atender todos. Talvez tenha que fazer uma segunda. Mas a indicação do Paulo Azeredo era de uma forma geral, não só na educação, né? Mais ampla. Mais ampla, né? Sim, tu diz para atender outras coisas. Exato, não é só a escola. E também eu ouvi de uma pessoa que trabalhou muitos anos na prefeitura, ou melhor, na Câmara de Vereadores, e ela dizia assim, tem que haver um planejamento, e o Vladimir vai saber responder essa questão, né? De que se tem um problema lá no bairro industrial, que se veja todos os problemas que tem lá para deslocar a equipe e fazer todos os problemas de uma vez. Senão vai um dia, depois tem que ir de novo, né? Isso é uma coisa que não acontece. É o que eu estou fazendo, por exemplo, no SMDR. As estradas, né? Por exemplo, quando vai lá para Serra Velha, por exemplo, que é o lugar mais longe, né? Um dos que mais me incomoda, porque é um lugar longe, né? Que tem problema, né? Mas não incomoda no bom sentido. Tudo, né? O que eu acerto com o meu diretor lá, com o Lico e com o Ryan? Olha, vê tudo que tem para fazer aqui e faz aqui, porque para não ter que fez ali, daqui a pouquinho Porque às vezes tem pedido de acesso, melhoria de acesso à propriedade. Às vezes acontece do pessoal reclamar, mas o fulano pediu depois de mim, sim, mas as máquinas já estavam lá. Sabe, não é inteligente porque está no protocolo depois, eu não atender o lado da propriedade só porque, não. É contraprodutivo até, contraprodutivo. Então, assim, mas isso tem que ser feito. Quando atender um lugar, atender só aquele lugar, para ser mais eficiente. É um planejamento estratégico, né? É isso aí. O Gladir da Silva diz assim, educação e saúde em primeiro lugar. Concordo. Né? E é o que o Vladimir disse, infelizmente não está em primeiro lugar, né? Infelizmente não está. Infelizmente educação e saúde ficam... Olha, e não é só no âmbito federal, municipal também, sim. E outras coisas. Muito bem, legal. Vamos tratar agora da questão que a gente estava falando antes, né, que o Thales Ferreira lembrou, que foi uma lei dele, inclusive, foi criada em 2022, o atendimento preferencial de mulheres vítimas de agressão domiciliar. Ele, segundo a lei, os hospitais, o Hospital Montenegro, no caso, e os postos de saúde UBS, eles têm que dar preferência para essas mulheres que são vítimas, e são pessoas vulneráveis, né? Vítimas de agressão doméstica. Juan, como é que tu vê isso? Tu acha que os postos de saúde, o hospital sabem da existência dessa lei para que tomem essa posição? Acredito que não, Adriano. Acredito que não saibam, porque tu vê assim, hoje tu vai no HM aqui, no plantão, aquilo é cheio de pessoas, é cheio de gente, tem até uma foto que eu te mostrei, não consegui passar para ti. Era o HM? Era o HM. Tinha ali em torno de 10 pessoas aguardando no atendimento, isso era 3 horas da manhã, e uma enfermeira atendendo. Então, ela não está nem para prioridades, né? Mas que prioridade tu vai dar? Não tem como, sabe? Entendi. Tem, aí o posto de saúde tá ok, tira um posto de saúde ali, tem uma equipe maior, né? Mas às vezes não é posto de saúde. Inacreditável o que tu disse agora, né? O posto de saúde tem uma equipe maior que a do hospital. Tem. Se tu considerar aqui o HM, como eu te falei, eu perguntei para a atendente, quantas enfermeiras tem hoje aqui no plantão? Tem uma enfermeira, ela me disse. Com 10 pessoas atendendo, não tem. Qual é a preferência que vai dar para alguém ali? Não tem como dar preferência para ninguém. Chega aquele que chega um acidentado, eu vou atender a violência doméstica, um acidentado que agora no início dele. Situação muito complicada, e tem né? outro aspecto, desculpe-me. Por favor, claro. O volume desse tipo de ocorrência tem que ser trabalhado junto com a Delegacia da Mulher, com a delegacia, que daí já tem um encaminhamento direto, que tem um problema de crianças menores, tem uma série de coisas. E às vezes tu não pode ter uma equipe, um médico, uma equipe esperando só para aqueles atendimentos, não, né? Como, não existe. Então, esse que é o grande problema, tem que ver o volume. Agora,
o canal, normalmente quando acontece isso de violência de mulher, passa por uma delegacia. Da delegacia deve ter um canal já de ligação, o que acontece com o apenado. O pessoal vendo, nós temos a nossa penitenciária, quando chega uma viatura entra direto ali, já entra. Então seria uma coisa semelhante, né? Então ele tem um atendimento prioritário, digamos, vai na sala de espera, lá dentro, interno, para evitar porque ele vem gerado por uma violência, né? Pois é, aí o apenado tem prioridade com a mulher que recebe, que tem violência doméstica. Nada contra, o apenado também tem que ser atendido, mas de prioridade. Não é questão da saúde do apenado, é o risco que ele corre de ficar exposto, né? Porque nós tivemos aqui no hospital uma vez, também, né? Veio um apenado para se tratar e metralhar o hospital todo aí, porque o apenado tem que ver a segurança, né? Agora, o problema é a segurança. Foi no lugar do médico, tu tem 10 pessoas para te atender, tu faz uma triagem, certo? Chegou uma emergência na sala vermelha ali, aí de uma mulher vítima de violência doméstica, vamos supor, tá? Que está amparada por lei de ser atendida por lei, mas não tem a gravidade que um cara que chegou no acidente tem. O médico vai atender quem? O que está em risco mais grave, óbvio. Tem que ter mais equipes. Tem a fitinha, né? Isso. Tem que ter no mínimo umas 2 equipes, né? Ou 3, atende Teria um atendimento maior, uma equipe maior. Os centros maiores, né? Já tem mais volume de atendimentos, de repente já tem, né? Montenegro não tem como. O Cláudio Longo está com a gente, Fabiano Zanetti, grande chiclé com a gente também. Goleiro. Mauro Azevedo Martins já narrou muitos jogos do chiclé. Muita defesa. Chiclé é um baita goleiro. Chiclé é uma grande figura. Jogador de vôlei também. De vôlei também, agora ele só está no Pádua. Eu convido ele para vir ficar de debate. Não, vou jogar Pádua. Ele foi campeão estadual do SESI vôlei. Eu tive pouco mesmo? com o chiclé. Mas vôlei ou vôlei de dupla? Vôlei de quadra. É mesmo? Frango Sul, na época, foi campeã estadual do SESI. Narrei o jogo, acho que foi em Santa Cruz. E o Chiclé estava lá? Jogou, né? Jogou. Que bacana. O Chiclé é multiatleta. É multiatleta, agora está no Pádua. Está no Pádua agora. O que eu queria fazer uma colocação aqui é a seguinte, né? Nós falamos antes sobre a questão dos investimentos no Hospital Montenegro e os postos de saúde, né? Eu vejo assim uma evolução muito grande no sistema municipal de atendimento, o atendimento básico nos postos de saúde, tanto que, vou dar um exemplo, não gosto de citar exemplos assim pessoais, mas na minha família a gente vai direto nos postos de saúde, não vai mais no hospital, a gente ia na Unimed, no Hospital Montenegro, que os atendimentos são muito parecidos. Né? Mas os postos de saúde estão dando um atendimento tão qualificado, né? Tu precisa de exame, já vão lá, já te encaminham para fazer ressonância, raio-x e tal. Então evoluiu demais, né, esse processo, né? Então as pessoas acham assim, mas por que a prefeitura não está investindo tanto no Hospital Montenegro? Porque ela está investindo porque que o próprio Hospital Montenegro pediu na época do Carlos Batista. Que é a obrigação dela, né? Fosse melhorado. O próprio hospital fez uma campanha para melhorar os postos de saúde, para tirar... Exatamente, o Carlos Batista dizia isso. Exatamente. É fundamental que a prefeitura melhore o seu sistema de postos de saúde, e o que aconteceu foi isso, né? Aumentou sensivelmente a qualidade. Essa campanha nós podíamos começar aí, ó. Quem sabe o Estado, ao invés de botar um dinheirinho na Portela lá, botar um dinheirinho no Hospital Montenegro aqui, né? Até para subir o hospital. Questão de prioridades. Né? O Estado tem o primeiro hospital do Estado do Rio Grande do Sul, porque não tem nenhum. Nos chegou uma denúncia, todos são conveniados. Né? Recentemente nos chegou uma denúncia, vindo da assistência, que um médico cardiologista havia se demitido, e o motivo que ele pedia muito exame. Muito exame que o médico vai dar um laudo, um diagnóstico, se não tem aquele conjunto de... É um médico contratado, né? Mas aí a gente aqui, isso que eu queria dizer, né? O médico dos postos de saúde, da UBS do Centro, por exemplo, eles pedem exame e a pessoa não tem que pagar nada pelo exame. A maioria dos exames não é. Não sei que é um exame mais complexo. Não, só isso é muito complexo, mas uma ressonância, por exemplo, está fora desse padrão. Mas a grande maioria dos exames é feito sem custo nenhum, né? Por isso que eu digo assim, evoluiu demais. Por isso que o município aporta muito mais do que os 15% obrigatórios. O município aporta 18%, mais, até quase 20% às vezes. Nós passa, até quase 20% do que é obrigatório do município. E a cobrança do nosso telespectador do Estado, ela é justa.
O Estado não está colocando os 12%, ele está usando outras coisas para poder preencher, Mas, que é o IP Saúde, que não tem nada a ver com a saúde pública. Ele é uma saúde dos funcionários do Estado. Né? Que, aliás, eu tenho IP, né, mas é uma dificuldade de conseguir médico que atenda por IP. É difícil. A maioria já se descredenciou, né? Então fica complicado. Justamente pela dificuldade, né? Porque o IP estava com os valores muito defasados, estava misturado junto com o IP Saúde, com o IP Previdência. E o IP Previdência está quebrado há quantos anos já, né? E, então essa desvinculação, ele tem um custo de qualquer outro plano de saúde. Né? E daí quando vai botar um número aí, o IP pagava R$100 por mês, né? E hoje deve estar uns 500 por aí, né? Mas mesmo assim não cobre o custo que ele tem para... Interessante que hoje alguns médicos que ainda atendem pelo IP, eles fazem um meia boca. Eles cobram um valor. Então, o cara para consultar pelo IP, ele tem que pagar uma taxa. Um valor que até então era tudo subsidiado. Justamente porque o valor, além do Estado não pagar em dia, o IP não paga em dia os profissionais, paga um valor que não compensa, né? E atrasa 3, 4, 5 meses, aí, às vezes sem pagar. É verdade. Bom, nós tivemos aqui no programa Ciência e Vida da TV Mon HD, a gente trouxe aqui o Tiago Maratá, porque a gente estava falando, o Daniel Scherer, que é do SESI, e o Tiago Maratá, que foi ex-diretor de esportes, de desporto de Montenegro. A gente estava tratando, né, como evoluiu a questão do esporte aqui em Montenegro, e muito tem o dedo do Tiago Maratá, né, porque ele conseguiu reinventar o futebol, o campeonato municipal. Teve campeonato, hoje temos campeonato de canastra, campeonato de bocha, de futsal, de vôlei, é uma coisa impressionante. Não à toa ele se deixou vereador. Exatamente, né? Mas a caminhada dele veio hoje. A gente esteve discutindo naquele período dos 150 anos em Montenegro, e eu peguei a história lá do centenário e tinha tudo isso, Bosch. Tá? Então, numa reunião eu coloquei, numa falada ele já aplicou assim a velocidade dele, a visão, né? Já colocou canastra, né, em Campo do Meio naquele ano, justamente canastra, né? 150 anos de Montenegro, Bosch, canastra, ping-pong já tinha. Todas essas competições aí foram feitas, criadas justamente discussão, né, em cima disso aí. Mas o mais difícil que ele conseguiu fazer foi... E a bocha está pegada aí, a canastra. Sim, canastra também. A bocha também pegada. Não, mas o mais difícil que ele fez foi reinventar o futebol, né? Sim. E com o fim do Olaria, do Itacolomi, do Nacional, o Santos voltou agora, mas até então estava fora, né? Tanac agora. Tanac, não tinha mais time. Não tinha mais time. O que fizeram, né? Eles recriaram o futebol, montando times de futebol 7, transformando em futebol 11. Né? E lembrando historicamente o nosso futebol, aí, voltando aí uns 20 anos. Tinha 20 clubes. Acho que tinha mais de 20 clubes, aquilo era... Só para... A gente transmitia todo domingo, eu e o Vitor. Sim, o Vitor Quintino da Rosa, Mazuti, já não está mais com a gente aí. Mas Maratá tinha o Horizonte, Pinheiro Machado tinha o Recreativo, Brochir tinha o Juventude, Reta Grande tinha o Reta Grande, Pareci tinha o São José, o Juventude da Várzea, o Gaúcho de Matiel, o Inter, o Guarani de Despique, Inter de Bananal, o Bolba, o Inter de Bananal do Bolba, Juventude da Várzea. É que o Thiago estava inserido nesse meio. São Pedro, como vereador agora tem uma ferramenta maior para ser muito maior. São Pedro, e além de América, Montenegro, Renner, Municipal, Tanac, tinha o time do Passo da Cria ali do Ivan Lopes. Fluminense, né? Sem esquecer do Fortaleza, do Azevedo, o Biluca. Nacional o Biluca foi o primeiro a fazer o time de futebol feminino. Nacional de Mudaboi, ali o Itacolomi. Itacolomi Nacional. O América não fazia parte desse ciclo. Sim, o América, Montenegro. O América é um dos principais, jogou amador. Gente, inclusive o Vladimir era nós transmitimos 2 jogos no domingo. Gente, eu vou ter que fazer o sorteio agora. Vamos ver quem vai ser o felizardo que vai até o Ketterman. O Vladimir está com o óculos aqui, enxerga longe. Ver se eu consigo enxergar. Vamos ler, nossa produção vai fazer. Às vezes é tão pequenininho que tu não consegue ler. Nós vamos saber agora quem vai no Ketterman longe, mas... e levar um convidado ainda a partir de amanhã. É que lá é tão pequeno que...
Atenção, o nosso sorteador oficial está apontando o nome de... Noeli Viegas ou Nelly Viegas? Não, Nelly Vargas. É isso? Quem é lá? Nelly Vargas. Nelly Vargas. Nelly Vargas. Confere. Era tudo cegueta aqui nessa Nelly bancada, Vargas. cara. Dá Meu pra Deus ver do se céu. agora se era Noeli Ó, ou Nelly. aumenta a letra lá. Tem que aumentar a lista. Nelly Vargas, a partir de Nelly amanhã tu Vargas. já pode ir lá no Ketterman, tá? E se deliciar com aquele café colonial maravilhoso. Gente, agradeço a presença de todos aí que do outro lado ajudaram demais a fazer o programa. Juan, muito obrigado. Adriano, obrigado aos colegas. José Alfredo, mais uma vez, muito Abraço a obrigado. todos aí. Uma ótima semana. Legal. Vladimir Ramos, querido, obrigado. Boa tá? noite a todos, obrigado pela companhia. Até a próxima. Vem o Roberto e o Marco Mariotti na apresentação do programa da maçonaria aqui na TV Mão. Gente, muito obrigado pela audiência e até mais. Você já parou para pensar no que realmente é a beleza? Eu sei, às vezes ela é tão presente que não precisamos buscar muito para encontrá-la. Porém, com uma rotina tão corrida, nem sempre conseguimos captar o belo à nossa volta. É por isso que eu te convido a prestar atenção em cada detalhe do cenário da sua vida. No horizonte delineado pelas curvas das montanhas, no sorriso das pessoas que você ama, no aroma suave das flores. Aos poucos, você começa a reparar em cada canto ao seu redor e quando menos espera, percebe que é capaz de enxergar beleza em todos os lugares. Principalmente a beleza que está dentro de você, porque é ela que constrói a melhor parte da sua história. Garden Rose Club, BR Incorporadora.